Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela mensagem de hoje, pela palavra da tua graça, alimento esse que o Senhor não deixa faltar, e recebo que nunca nos falte. Tem sido essa palavra consolo para todos nós aqui, e para muitos, milhares que estão nos ouvindo, nos acompanhando através da internet. Tem sido uma palavra transformadora, que tem nos libertado, Senhor, da religião. Muito obrigado pela sabedoria predestinada que a tua graça tem nos dado, Senhor. A compreensão que ela tem trazido para a nossa vida. Que esse alimento, Senhor, nunca falte em nossa mesa, pois tem trazido vida, tem trazido paz interior, paz para o nosso coração, Senhor. Que essa palavra, que essa graça, que esse tema, que as nossas mensagens cheguem a muitos, em o nome do Senhor Jesus. Há muitos corações, há muitos que estão entristecidos pela religião, pessoas que estão amarguradas, angustiadas. Que haja consolo, que haja um renovo através da mensagem de hoje e das muitas mensagens que temos dado aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. E recebam que hoje é o melhor dia de nossas vidas. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Um dia abençoado a todos. A reunião de hoje tem por título, por nome, anote: você tem que saber disso. Parte 1. São verdades que nós vamos meditar. Pontos importantes para que você seja realmente liberto da religião. E entenda que o Evangelho da Graça é algo muito bom para a sua vida. E eu quero começar o tema de hoje lendo com todos vocês João capítulo 8, a partir do verso 31. Abra sua Bíblia no livro histórico de João, 8:31. 8:31. Você tem que saber disso, na sua primeira parte. E começa assim, João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, atente bem para o que Cristo Jesus está dizendo. Isso é muito importante. Se vós permaneceres na minha palavra, na minha doutrina, sois verdadeiramente meus discípulos. A palavra-chave aqui é permanecer. Não é ouvir e depois esquecer. Você tem que ser alguém envolvido nisso aqui, no Evangelho da graça de Deus. Você tem que ser alguém que tem consideração. A palavra aqui é permanecer. Não é ouvir e depois vai embora. Um outro exemplo a se pensar, como já aconteceu com muitas pessoas que adentraram aqui. Ouviu, achou bonito, mas depois vai embora e fica dando voltinhas por aí. É ouvir e permanecer. Não é ouvir a palavra aqui e ficar. Um outro exemplo, vamos mais além, e ficar em casa ouvindo pastor de lei. Um abençoado esses dias falou para mim: pastor, eu repreendi uma pessoa dentro da minha casa, porque é conhecedor da graça.
está sempre ouvindo as suas mensagens, já veio aqui várias vezes, e eu repreendi. Como que pode? Você sabe que não tem que viver em correntes e campanhas, que todo mal já foi destruído na cruz. Você estava lá sentado, assistindo a reunião do pastor, ele mostrou na Bíblia, e você aí, assistindo, pastor de lei, esse abençoado falou para mim que repreendeu esse familiar, porque o mandamento de Jesus é permanecer, não é ouvir e depois chegar em casa e ligar a televisão e ficar assistindo pastor de lei. Eu vou assistir aqui esse pastor, o que ele está falando. Depois eu vou assistir o outro, e fica mudando de canal e assim o dia inteiro. Quando a graça é revelada, a gente tem que permanecer na graça. Para a graça tomar conta da sua vida e o amor de Deus tomar conta da sua vida, você tem que permanecer. Para você deixar de ter uma vida cheia de mágoas, para você deixar de ser uma pessoa nervosa, para você deixar de ser uma pessoa vingativa, você precisa permanecer para a graça tomar conta da sua vida, o amor de Deus tomar conta da sua vida. A pessoa não permanece, ela nunca deixa de ser aquela pessoa nervosa, ela nunca deixa de ser aquela pessoa impaciente, ela nunca deixa de ser aquela pessoa viciada. Para a graça de Deus e o amor desse Deus tomar conta de você, tem que permanecer. Se você não permanece, o amor de Deus não toma conta do seu coração. A graça de Deus não toma conta do seu coração. Aí você não deixa certas coisas que você quer até que saia da sua vida. Você tem que colocar na sua vida a graça de Deus, e só a graça. A gente não pode estar aqui ouvindo a palavra da graça de Deus e chegar em casa e colocar outra coisa. Pregação de pastor de lei na rádio, na televisão, não. A gente tem que colocar na nossa vida só a graça de Deus. Você tem que ouvir só a mensagem da graça. A mensagem da sua igreja, que não é minha, mas é de Deus. Então, para a graça tomar conta da sua vida, você tem que ser uma pessoa dedicada, você tem que permanecer. E mais, tirar os obstáculos que atrapalham você que está aqui. Tirar todos eles. A dificuldade, situações que atrapalham você que está mais firmado em Deus. Aliás, quem vive para Deus, quem é discípulo, está vivendo para Ele, não se esquece do seu compromisso com Deus. Não se esquece de ser fiel. Não se esquece daquilo que prometeu para Ele. Não se esquece de ser adorador, de estar ali alimentando o seu espírito, estar meditando na palavra. Aquele que vive para Deus não se esquece do que tem que fazer para Deus. Ele tira todos os obstáculos da sua vida para servir ao seu Deus. Pense nisso, em nome do Cristo ressuscitado. Pense muito nisso, meu irmão. Vamos seguir aqui com a leitura. Tem mais para a gente aprender aqui. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso, que para ser discípulo você tem que permanecer. Não é só ouvir e achar bonito, não. Tem essa também. Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele. Está gostando da palavra? Então tá. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdadeira libertação. Ouvir, conhecer e permanecer no que você está recebendo do Pai. Cuidado com os enganadores. Amado ouvinte, você que está me acompanhando através dessa transmissão, novo na fé, conhecendo o nosso ministério, conhecendo a palavra da graça, cuidado com os enganadores que colocam fortemente na cabeça das pessoas que elas têm que tirar encosto, que elas têm que tirar demônio, que tem que participar de uma reunião de libertação. Tudo isso aí é mentira. Como também é mentira quando o pregador fala que, olha, e o diabo é o primeiro a chegar na igreja. Então ele congrega melhor do que os próprios membros. Tudo é mentira. E as pessoas recebem isso como verdade, elas ficam até com medo. E o pastor prega sério mesmo, causando pano. Vocês pensam o quê, pessoal? O diabo é o primeiro a entrar aqui dentro da igreja. É um demônio que congrega mais do que as pessoas. Então, isso é tudo mentira, palavra de um enganador, de um falso ministério, de um falso pastor. E são pessoas que quando voltam para casa começam a ver tudo
e as pessoas como endemoniados. É a coisa mais horrorosa que tem. Eu digo isso porque eu fui vítima disso no passado. De tanto pastor colocar na nossa cabeça, tudo é demônio, é encosto, demônio, encosto. E ficar ali naquelas reuniões gritando pela libertação. Eu voltava para casa com um pensamento, isso é demônio. Demônio também está nessa pessoa. Essa tribulação que eu estou passando é outro demônio. Perseguição, demônio também. Essa pessoa dentro de casa assim, assado, demônio. Então você sai com essa visão, você volta para casa, de tanto colocar na cabeça da pessoa, encosto, demônio, a pessoa volta para casa achando que as pessoas têm demônio. E que tudo que está acontecendo é um demônio também. Sendo que Jesus diz aqui, que o conhecimento da verdade é que liberta você, amém? Que te faz livre, e faz você livre mesmo. Quando você conhece a verdade, você começa a entender esse problema que eu estou enfrentando aqui, essa adversidade, não é um demônio. É uma tribulação que o meu Deus vai me ajudar a vencer. Isso aqui é como diz Paulo, é um vento, um temporal passageiro. Olha a verdade libertando você. Olha o conhecimento libertando você. É como Jesus diz aqui, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto você não conhece a verdade, você vê diabo em tudo. Você acha que tudo é demônio. Mas quando você recebe o conhecimento da verdade, essa situação no meu casamento, não é que tem um demônio no meu marido, não é que tem um demônio na minha esposa. Isso aqui é uma situação de carne ativada, é o ciúme ativado, é a discórdia ativada. Isso é uma situação de carne que está ativado nele ou em mim, e que eu preciso ser tomado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, para que eu deixe de ter isso. E as coisas vão se resolver aqui, em nome de Jesus. Olha a verdade libertando você. Amém? Eu me separei, aconteceu isso no meu casamento, mas não foi um demônio não. Não foi o demônio que separou não. Se eu for analisar o histórico do meu casamento, faltou respeito, faltou fidelidade, eu não dei atenção, respeito que a pessoa estava esperando de mim, eu não cuidei como a palavra diz. Deus uniu, mas não é uma parte só que tem que cuidar, é as duas. Aquilo que o meu Deus uniu, e eu não fiz isso, eu perdi. Aconteceu a separação. Não foi macumba que me separou. É que faltou isso na parte amada. Por isso que veio a separação. Olha a verdade vos libertando. De um pensamento que era demônio, que era encosto, que era macumba. E se você parar para pensar, você vai ter o entendimento correto. Qual foi o real motivo da separação? É como muitas pessoas chegaram para mim, pastor, o motivo da minha separação é porque estava tendo traição da parte dessa pessoa. Estava traindo. E traição é um demônio ou obra da carne? É obra da carne. Com isso, se cumpre a palavra do nosso Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse momento, a verdade está libertando você. As igrejas, elas tentam o tempo todo, fortemente colocar na cabeça das pessoas que tudo é diabo, que tudo é demônio. Nós aqui não falamos desse ser, porque esse ser já morreu, esse ser já deixou de ser. Na nossa pregação aqui é só o Deus vivo. Glória a Deus. E muitas pessoas se voltam contra nós, não gostam do nosso ministério, porque nós nos posicionamos assim. Mas nós nos posicionamos assim não é por vontade do pastor Sandro. É que a palavra de Deus diz em Hebreus 2,14 que esse ser já morreu. Esse ser já não existe mais. E nós não estamos aqui para falar dele.
Nós estamos para falar só de Deus, daquele que vive. E nós temos que ter, mais a mais, a sabedoria de Deus. Porque a igreja do sistema, os pastores dizem o seguinte: olha, Deus quer honrar a sua vida, mas existe uma força oculta, um encosto, existe uma coisa que está impedindo. Como que fica a palavra que diz? Agindo Deus, quem o impedirá? Olha a verdade libertando. Se você pegar Isaías, coloca aqui no telão, Isaías 43, 13. Olha só, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, só para a gente meditar nisso que a gente falou agora. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, Isaías 43, 13. Eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Isso aqui é Deus falando. Agindo eu, quem o impedirá? Então veja que é uma mentira esse ensinamento que está aí fora por parte de muitos pastores enganadores. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, meu irmão. Deus quer agir muito no seu casamento. Deus quer transformar a sua vida financeira. Mas existe uma força oculta, que eles usam esse termo agora, né? Existe uma força oculta impedindo. Mas como é que fica essa palavra aqui que diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir Deus de alguma coisa? Ninguém. Mesmo que existisse um Satanás, um demônio, de plantão 24 horas, não poderia impedir a soberania de Deus de agir nos seus caminhos, na sua vida. E mais a mais, esse ser já morreu. Por isso que aqui não falamos dele. E tem pessoas que se revoltam com a gente, que pregamos aqui a graça, mas em Hebreus 2,14 diz que é assim. Morreu mesmo, deixou de ser. Cristo foi à cruz para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás. Ah não, mas depois ele se levantou mancando, mas e está de pé de novo. Engessado, mas está de pé. Gente, aniquilou, destruiu, acabou. Uma outra narrativa importante aqui em Isaías, já que estamos falando sobre isso, você tem que saber disso. Olha o que diz aqui Isaías 45, verso 6. Isaías 45, verso 6. Olha o que diz aqui o profeta Isaías, amando do chefe do mundo, o Senhor dos exércitos, o Deus da Bíblia. 45, 6. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Traduzindo, não existe uma outra força. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus está aqui dizendo: não tem outra força além da minha, a minha é a única. E esse Deus vai mais além. Eu formo a luz e crio o quê? As trevas. Mas você foi ensinado pela religião que Deus faz o bem e o diabo faz o quê? O mal. Está desempregado? Está passando por uma tribulação? Está passando por isso? É o diabo. Está prosperando? Está feliz? Casamento está... Aí é Deus, porque Deus só faz o bem. A adversidade é o diabo. Mas o que é que diz aqui? Eu formo a luz e crio o quê? As trevas. Deus tem um controle da nossa vida. Não é à toa que Jó é o exemplo disto. Da fase boa e do momento difícil de Jó. Quem é que estava no controle de tudo aquilo? Deus soberano. O chefe do mundo. Eu formo a luz e crio as trevas. Quem foi que permitiu tudo que aconteceu na vida de Jó? Deus mesmo. Faço a paz e crio o quê? O mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Louvado seja, Senhor. Tu és o soberano em tudo. Então não existe esse ensinamento na Bíblia. Deus quer honrar a sua vida, irmã. Honrar seu casamento,
a sua vida financeira, ó empresário. Mas existe uma força oculta impedindo. Eu fico imaginando o diabo impedindo. Não deixo, não deixo. Não, Deus, aqui não, aqui eu não deixo não. Aí Deus, então tá bom, eu não vou honrar ela. Olha, Jesus, a gente vai ter que sair de cena, porque o diabo falou que não vai deixar. Ele está lá, não deixo. Mas eu quero honrar. Não, mas deixa. Pelo menos em nome do meu filho Jesus. Não deixo não. Não. Aqui você não vai fazer milagre. Aqui não vai cair uma promessa sequer na vida do filho dela, porque eu não deixo. Aí Deus, então tá bom, não posso fazer nada, porque ele não deixa. Abençoado de Deus. Nós não podemos conceber na nossa mente uma coisa dessa. Um diabo que não deixa. Para onde você vai, Deus? Não, eu vou só ali honrar o filho, dar abençoar. Meia volta. Vai não, porque eu não deixo. Eu não deixo. Um diabo manipulando Deus. Governando Deus no céu paraíso. É bem atrevido esse diabo. Que força oculta, atrevida. Abençoado de Deus, você que acompanha essas programações, esses pastores falando na televisão, de encosto, força oculta. Existe uma força oculta impedindo você. Deus até quer abençoar, mas você não veio na corrente de libertação. Deus não está podendo fazer nada. O mal não está deixando. Mas quando você vier aqui, a mim, pessoal, aí começa, a fazer aquela pisadinha dele. A mim, pessoal. Vamos a um outro ponto que você tem que saber. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 19. Gálatas 2, 19. As igrejas religiosas lá fora, o tempo todo estão colocando na cabeça das pessoas que elas têm que estar em obras, em correntes, em campanhas, pegando objetos. E a gente vai aprender mais adiante que Deus só aceita um tipo de adoração. Um tipo de adoração. Que não tem nada a ver com campanhas, com correntes, com objetos. Isso não leva à adoração verdadeira. Como também não leva ninguém a tomar posse de nada. Mas as pessoas são ensinadas que ela tem que fazer várias obras da lei, religiosas, para serem abençoadas ou tomarem posse de algo em suas vidas. Porém, a gente chega aqui no Evangelho, Paulo diz, você tem que morrer para isso, para as obras da lei. E veja o que Paulo diz aqui, de suma importância para todos nós. Em Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, porque ele era um ex-fariseu, vai vendo. Porque eu, mediante a própria lei, morri o quê? Para a lei. Olhe para mim, meus irmãos. Paulo teve que morrer para a lei. Então, o que é que eu e você temos que fazer também? Morrer para a lei. Paulo está trazendo um ensinamento aqui, amando de Deus, que nós temos que morrer para a lei, para as ordenanças da lei. A gente tem que morrer para tudo isso aí que está fora, o sistema religioso. Campanhas, correntes, sacrifícios, objetos, pedaços de pão, suco de uva, batismo em águas, Páscoa, Santa Ceia, que na verdade é a Páscoa, mas eles chamam de Santa Ceia, enfim. Nós temos que morrer para tudo isso. Paulo teve que morrer para tudo isso. Ele era um homem zeloso à lei de Moisés. E ele fala aqui, olha, eu tive que morrer para tudo isso. Isso nos ensina que nós também temos que morrer para tudo isso. O nosso trabalho é árduo. É muito sério isso que Paulo está falando aqui. Falando isso, muita gente vai se voltar contra mim, contra você. Muita gente se volta contra nós quando a gente fala isso. Mas a gente não pode desistir da verdade, porque as pessoas vão nos tomar como inimigos. Paulo diz, é importante que sejamos servos de Deus e não de homens. E é importante que você permaneça para que seja discípulo de quem? De Deus. Seguindo,
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Eu estou crucificado com quem? Com Cristo. Traduzindo, ou você vive para Deus, ou você vive o quê? Para a lei. A lei vai fazer você viver para os homens e para as obras. Não era assim que você estava nas igrejas? Você estava vivendo no ensinamento da lei. Você estava vivendo para o homem, estava vivendo para as obras. O tempo todo. Vivendo para a lei e para as obras. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo o quê? Vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou o quê? Por mim. Vamos aqui pausar um pouco, meditar um pouco mais, para a gente aprender mais coisas nesse verso 20. Do comecinho, uma vez mais, o verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive aonde? Onde está o Espírito do Senhor? Em nós. O Espírito do Senhor Jesus, Paulo está dizendo aqui, está morando dentro dos seus escolhidos. Então você tem que declarar, ter a maturidade, a sabedoria de chamar a existência. Eu recebo a vida de Jesus, essa vida me curando dessa dor, me curando dessa enfermidade. Porque se Deus vive em você, o Espírito do Senhor vive em você, aqui está dizendo que uma vez que Ele mora em você, está no seu corpo, você tem que viver o quê? Pela fé. Vai vendo os detalhes aqui, ó. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo o quê? Pela fé. Então se eu tenho esse Jesus dentro de mim, então eu tenho que declarar Ele curando o quê? O meu corpo. Porque uma vez que eu tenho o conhecimento que Ele está dentro de mim, aqui está dizendo, amados, Paulo está pregando para a igreja, abençoado de Deus, Ele está dentro do corpo de vocês. E uma vez que esse Deus está dentro de vocês, vocês têm que viver pela fé. Vocês têm que declarar essa vida atuando em vocês, em alguma dor, em alguma enfermidade que você tenha. Diga graças a Deus. Chamando a existência as coisas. Isso é viver pela fé. Seguindo, verso 21. Não anula o quê? A graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo o quê? Em vão. Se você tem que ficar a sua vida inteira lutando contra o diabo e dependendo de alguém para expulsar ele de sua vida, se você tem que estar o tempo todo fazendo correntes, campanhas, sacrifícios para ser salvo, então para que Jesus veio aqui? Então para que Ele morreu? Você anula a cruz de Cristo ou você valoriza? Você tem que valorizar. Então Paulo está dizendo aqui, eu não anulo. Porque se a justiça é mediante a lei, então Cristo veio aqui e morreu em vão. Ele foi à cruz para tirar foto. Ele não fez nada. Então eu agora tenho que fazer a corrente para me libertar, porque Ele não tirou o diabo de mim. Ele não destruiu esse ser. Eu tenho que fazer tudo para ser abençoado, porque eu não estou abençoado. Então Paulo diz aqui, olha, eu não anulo, não anule, valorize. Porque Ele não morreu em vão. Nós temos que crer que Ele nos abençoou. Nós temos que acreditar que possuímos a presença dEle. Nós temos que crer na obra daquele que já nos santificou, nos justificou, nos salvou. Nós temos que andar sobre a terra, acreditando na obra daquele que santificou, justificou a todos nós, Paulo está dizendo para a igreja aos Gálatas. E ensinando para nós nessa manhã. Amém? Amém. É. Agora vamos ao Salmo 1, verso 3. Algo que você precisa saber aqui. Um outro ponto. Salmo 1, verso 3, você precisa saber disso aqui, ó.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora vamos do comecinho por etapa entender letra por letra, palavra por palavra. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, a sua vida congregando, a sua vida ouvindo a palavra com zelo, envolvido, dedicado, com compromisso. Você é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa árvore é cada um de nós. Se você tem esse zelo, você é essa árvore. E depois diz que no devido tempo dá o seu fruto. Esse devido tempo, todos nós precisamos entender na vida, pertence a Deus. Não queira apressar Deus em suas orações. É difícil para todos nós, por termos esse corpo de carne, ter que esperar uma coisa, uma resposta, um milagre, uma promessa, que algo aconteça. É difícil para mim, é difícil para você, porque essa carne, ela é impaciente por natureza, ela milita, ela é inimiga de Deus. Mas nós precisamos alimentar o nosso homem interior com essa palavra de hoje. Eu não devo apressar Deus em minhas orações, é no devido tempo. Entenda uma coisa: se isso não veio, se Deus não te deu isso, se essa promessa de uma pessoa na sua vida, de um casamento não aconteceu, entenda, você ainda não está pronto, não é o devido tempo. Eu não estou pronto. Isso precisa assentar dentro de mim. A poeira da pressa precisa baixar, e essa palavra precisa assentar dentro de mim. Eu me faço entender? Eu não devo apressar Deus em minhas orações, é no devido tempo. Se isso não se resolveu, se Deus não me deu isso até agora, se Deus não colocou essa promessa até o presente momento na minha vida, e olha que eu pedi, viu, pastor? E eu não pedi uma nem duas, já pedi várias vezes. E às vezes eu até falo: Deus, se apresse, Deus. Se apresse em resolver isso, porque eu preciso. Se apresse em me dar isso, Deus, porque eu necessito. O Senhor precisa me dar isso, porque eu quero muito isso. Você precisa entender que se não aconteceu, é porque você não está pronto ainda para receber. A gente precisa estar pronto para receber. Diga: eu recebo. Tem pastor que diz: você que veio aqui hoje, Deus ele vai ter que te atender. Você já deve ter ouvido isso. É uma das propagandas na internet, nas lives. Tem pastor que faz essa propaganda, né? Olha, você que vai estar aqui na cruzada dos milagres, você que vai estar aqui na quarta total da oração, na sexta-feira forte, na quinta das causas impossíveis, Deus vai ter que te atender. Coitado de Deus na mão desse pastor se ele não atender. E como as coisas não funcionam assim, segundo a palavra, porque Deus ele vai agir no tempo dele, o que é que acontece? A pessoa sai daquele culto, daquela reunião, daquela missa, seja lá o que for, decepcionada e aborrecida com quem? Com Deus. Tem muita gente dando voltinha pelas igrejas, dando volta pelas igrejas por causa disso, decepção. Eu fui lá, o pastor falou que Deus ia me atender. Saí de lá, agora estou em outra igreja, porque o outro aqui falou que
Se Deus não fizer, ele vai ver o que é bom para tosse. Porque tem pastor, olha Deus, eu não aceito, hein, ser envergonhado aqui, e essa pessoa não sair atendida. Eu não aceito, hein? Aí Deus, não, calma aí, não, envergonhado você não vai ser não, calma aí. Eu vou fazer, sim senhor. Deus é o garçom, sendo que Ele é o Senhor, é o Deus que nos fez. Isso é uma blasfêmia, isso é uma falta de respeito ao chefe do mundo. Nosso Deus tem que ser respeitado, através da nossa boca, do nosso falar, das nossas atitudes. Então isso não existe no reino de Deus. Deus tem que atender. Isso não existe no Evangelho, isso não está em parte nenhuma da Bíblia. Meus amados, Davi, quando foi ungido a rei, ele não ficou apressando Deus para assumir o trono. Pense nisso. O profeta Samuel ungiu ele a rei, mas se você for acompanhar o histórico, levou um tempo, levou anos para ele assumir o trono de rei. José do mesmo jeito, como escravo, levou anos para ele ser governador. Ele não ficou apressando Deus, Senhor, se apresse, eu estou sofrendo, estou como escravo aqui, se apresse Deus, apressa aí a promessa, eu tenho que ser governador logo. Não, eles não ficaram apressando Deus. Abraão do mesmo jeito, quando recebeu a promessa que seria pai, ele também não apressou Deus em suas orações. Pelo contrário, falou, olha, eu estou aqui contra a esperança, estou na fé e glorificando a Deus, porque eu não estou vendo nada ainda, mas estou aqui, estou caminhando. A gente não vê um homem apressando Deus. Senhor, o Senhor precisa se apressar aí, porque eu preciso dar resposta, Senhor. Afinal, eu fui para a igreja, eu ajudo a tua obra, Deus sabe, não faço esse tipo de coisa não. É no devido tempo. A gente não tem que apressar Deus em nada. Se não aconteceu, é porque eu ainda não estou pronto para receber. Uma vez mais aqui, Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então uma árvore que anda muito, não se firma em lugar nenhum, ela não dá o quê? Fruto. Então uma pessoa que fica dando volta por aí, não fica em lugar nenhum, não se firma, não se envolve, não tem compromisso, não é fiel a Deus, nas honras devidas que ela deve dar a esse Deus, ela não dá fruto. A árvore tem que estar plantada, e no devido tempo vem o fruto. Não precisa ficar gritando na igreja. Outra coisa, hein? Você deve conhecer muitos ministérios que o povo fica gritando, e é aquela gritaiada, e um grita de um lado, grita do outro, e o pastor é pedaço de língua voando, é cusparada. Gente, é um horror. É um berreiro que não tem fim, e um que grita mais. Nossa, já até me deu tosse já. Esse negócio não dá para mim não. Nem me chama para gritar aí na sua igreja que, ó, meu filho, não vai dar para mim não, hein? Vou até tomar água aqui. Misericórdia. Às vezes eu fico ouvindo lá os irmãos, tem uma igreja perto de cá, eu falei, que garganta, meu Deus do céu. E eu fico pensando no chuveiro, que é aquela boca, é cusparada para tudo, pedaço de garganta voando. Misericórdia. Um outro tópico importante, que você precisa saber disso. João capítulo 4, verso 19. João 4, 19. E aqui terminamos essa primeira parte. Esse seminário, ele é maravilhoso, porque além de trazer os esclarecimentos que trouxeram até agora, vai te ensinar também algo muito importante aqui em João,
capítulo 4, a partir do verso 19. Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, você precisa ir na Terra Santa, viu? Para ser abençoado e aproveitar a oportunidade de trazer o azeite abençoado e um pouco da terra de lá. Eles acham que Deus, a religião lá fora, os pastores, essas pessoas, eles acham que Deus está mais lá do que cá. Que o nosso Deus é um Deus geográfico, está mais para lá do que para cá. Então você tem que ir para lá, aproveita, pega um pouco da terra para a tua vida melhorar, hein? As tuas finanças também. E Deus está em todos os lugares porque Ele está morando em cada um de nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que hoje tenho no corpo, como é que você vive hoje? Pela fé. Então Deus está em todos os lugares porque você está por aí. Você é o templo de Deus ambulante sobre a terra. Pensando nisso, olha o que nosso Deus diz aqui. Em João 4,19. Antes, Jesus teve um diálogo com a mulher samaritana. Ele pediu água e ofereceu uma outra melhor para ela. A palavra. E aqui diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o quê? Profeta. Eu vejo que você é homem de Deus. É a expressão exata de Deus. Porque ela se sentiu confortada com as palavras do Senhor Jesus. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve o quê? Adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis a quem? O Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus o quê? Adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louve ao Senhor. Receba essa palavra. Então, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus, em qualquer lugar, a pessoa pode adorar a quem? A Deus. A nossa adoração aqui hoje, ela foi recebida pelo nosso Deus? Sim. Porque nós adoramos Ele aqui em espírito e em verdade. Porque Ele está dentro de nós. Não tem que ter pão, não tem que ter azeite, pedaço de pau, trombeta, manto. Porque Deus é espírito e aqui diz que os seus adoradores têm que adorar Ele em espírito e em verdade. É assim que Ele quer ser adorado. Só existe um tipo de adoração que agrada a Deus, que é a adoração realizada em espírito e em verdade. Então você que quer viver pela graça, você que não anula a graça de Deus, você que está de acordo que o verdadeiro adorador tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, fique de pé. Fique de pé você que está de acordo com essa palavra recebida nessa manhã. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A presença dEle está dentro de você. Muito obrigado, Senhor, pelos conselhos, pelas palavras. Cada ponto que a gente meditou aqui traz libertação da religião, da sabedoria do homem, da lei, das obras da lei. E a gente passa a viver verdadeiramente para Ti, para o Deus Espírito, que vive e mora dentro de nós.
se alguém, isso eu falo para você que está aqui e para você que está me ouvindo, se alguém te feriu com atitudes, com palavras, peça nesse momento para o Deus que está dentro de você, para a presença do Senhor Jesus, para que Ele venha curar o seu coração dessa dor. Porque é justamente onde Deus está, dentro de você. Se alguma situação entristeceu você, se alguma palavra feriu você, machucou você, peça nesse momento para que esse Deus que mora dentro de você venha curar você nesse momento. Você esposa, você mãe, você pai, você filho, você marido, você que está aqui, você que me acompanha através da internet, peça nesse momento: Deus, cura o meu coração através da tua presença que está dentro de mim, meu Senhor, dessa tristeza, dessa dor causada pelas palavras do meu filho, pelas palavras do meu marido, pelas palavras dessa pessoa no meu trabalho. Senhor, cura o meu coração, porque eu quero permanecer em Ti, Senhor. Quero permanecer na Tua palavra. Eu quero ser tomado por Tua graça e por Teu amor, Senhor. Eu não quero, meu Deus, que o meu coração seja um lugar de revolta, de ódio, de ressentimento. Então eu peço que o Senhor me cure de todas as feridas causadas pela vida, por pessoas nessa manhã. É importante a gente realizar uma oração assim. Há muitas pessoas que sofrem com ressentimento. E eu recebo essa pessoa, Senhor, sendo curada por Teu amor, por Tua presença que está dentro dela. Obrigado por essa graça maravilhosa, Senhor, que nos consola, que nos liberta da tristeza, do ressentimento, da mágoa, do sofrimento. Obrigado, meu Deus, por Tua graça que já nos libertou do sofrimento religioso, que nos libertou dos homens, que nos libertou das falsas igrejas, dos falsos ensinos. Obrigado, Deus. Eu Te agradeço. Foi muito difícil sair daquela igreja, daquela religião, daquela doutrina. Foi muito difícil sair daquele medo que eu sentia, mas eu consegui, graças a Deus. Eu consegui sair, meu Deus, porque eles tentaram colocar na minha cabeça o tempo todo que o diabo estava em tudo e que o Senhor só era soberano em algumas coisas. Mas graças a Teu Evangelho, hoje eu tenho entendimento que além de Ti não há outro. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Portanto eu recebo as honras do Senhor no devido tempo, a promessa, os milagres, a existência daquilo que eu preciso, Senhor. Eu oro e chamo a existência e aguardo e espero com paciência. Me ensina a ter paciência, Senhor. Me ensina a ter calma no meu coração, na resposta que eu preciso, nessa promessa que eu necessito na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Recebo que o Senhor é fiel e nunca vai me desamparar. Há pessoas que riem de mim, riem da minha fé, zombam da minha fé, Senhor. Mas eu não vou anular a graça do Senhor para voltar para a lei, para voltar a ser escravo de homens, porque eu creio que eu sou um abençoado, porque eu creio que eu sou mais que vencedor, um filho, um herdeiro por Deus, e que eu devo andar
sobre a terra, crendo na obra que Jesus Cristo fez na cruz por mim, e que eu nunca devo anular o que Ele fez por mim. E uma vez crendo, sendo obediente, as coisas vão começar a acontecer de glória em glória em tua vida, abençoado. Os anjos vão ministrar a teu favor, os céus vão te servir. Que assim seja, que assim seja, em o nome do Cristo ressuscitado. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Bem-aventurados somos por essa graça em nossa vida. Amém e graças a Deus. Tenham todos uma semana abençoada. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.